Bom, a ditadura militar, até onde eu tenho conhecimento, ela começou com a cassação do presidente da República na época, o João Goulart, e, e daí os militares tomaram o poder, né? E elegeram aí, acho que o primeiro presidente foi o Castelo Branco, né? Então foi o seguinte, o João Goulart foi deposto e os militares aí tomaram o poder. E o Castelo Branco foi o primeiro presidente a exercer as funções, claro. E depois de algum tempo, eles fizeram um ato institucional número 5 que restringia as liberdades, inclusive não individuais na sua totalidade, mas restringia muito para certos grupos de pessoas. Por exemplo, existia muitos estudantes que eram, digamos assim, aceitavam algumas ideias. Eu mesmo estava no primeiro científico, aí tinha uns colegas que tinha 16, 17 anos e eu vi gente da polícia lá e no colégio, na escola, aqui no estadual, ir atrás deles aí, etc., envolvendo as famílias, porque dizia-se que eles eram comunistas, né? E aqui, principalmente aqui no estado da Bahia, além da atuação do Exército em todas as suas formas e maneiras, a Polícia Militar também, ela dava cobertura, dava assistência, ajudava, digamos assim. E às vezes as prisões, você prendia gente que não tinha nada a ver com o ocorrido, né? A exemplo de um cara que era um gerente geral do Banco Econômico aqui e foi preso porque deu desfalque no banco e tal, mas ele não tinha nada a ver com a Revolução. E na realidade iniciou-se uma caça também aos chamados comunistas, além de ter grupos armados, aí principalmente do Sul, aqui da Bahia também, aliás, em todos os estados houve participação, em que eles estavam ali para lutar para tomar o poder, ou seja, para implantar um sistema comunista aqui no Brasil. E esses grupos atuavam aí roubando bancos, angariando dinheiro, etc., para comprar armas, etc., para se fortalecer. E às vezes também eles atacavam algumas bases das Forças Armadas para obter armas, né? Essas armas eram de vital importância. E os últimos grupos que restaram aí, eles ficaram aí no estado de Goiás, que hoje é Tocantins, né? Eles se infiltraram aí na floresta e ficaram por lá. O exército aí criou uma tropa chamada Tropa Descaracterizada, ou seja, elementos assim que tinha cara de índio, cara de traficante, cara de marginal, cabelo grande, comprido, né? Aí esses caras faziam parte de grupos do exército, chamava Tropa Descaracterizada. Quer dizer, ela não usava farda, andava agora com todas as armas e todo o poderio bélico que o pessoal dava para eles. Agora, a Revolução, como eles chamam a Revolução de 64, para muitos, isso foi um desastre, apesar de eles combaterem, mas eles ficaram no poder durante muito tempo e fomentaram a corrupção. Por outro lado, não foi um período assim que o país avançou. Há poucos dias eu vi uma discussão de dois filósofos, dois intelectuais, que eles ainda discutiam o prejuízo que essa revolução, ou a permanência excessiva que os militares ficaram no poder, certo? Então, um achava que esse prejuízo durou uns 25 anos, o outro achava que era de 50 para lá. E eu acho que, até hoje, o país ainda não entrou no eixo, no rumo, justamente por causa dessa revolução. Nós tínhamos aqui um baiano, Anísio Teixeira, que era uma pessoa que fazia de tudo para a educação, para melhorar a educação. Ele tinha projetos, ele foi, na época aí no Rio de Janeiro, é como se fosse ministro de Estado na área de educação, etc, etc. E na época da Revolução ele foi perseguido e foi morto por militares, né? E Anísio Teixeira tinha um trabalho monumental
para colocar a educação brasileira digamos assim, nos trilhos. O projeto dele era uma revolução. Esse projeto dele você vê, inclusive no governo de Brizola no Rio, quando o Darcy Ribeiro foi secretário de Educação, eles colocaram esses CIEPs, que ainda se vê por aí, que teve um aqui em Feira, foi criado lá no Rio, era baseado em toda a teoria educacional de Anísio Teixeira. Mas voltemos à o início da década de 50. Isso já existia, ele já tinha todos esses projetos, essas coisas, ele estudou nos Estados Unidos e foi parte da tese de mestrado, doutoramento que ele fez lá nos Estados Unidos. Quando terminou a guerra, entre 49, 50, 51, a ordem que era dada de Moscou para todas as embaixadas era do pessoal ficar atento para qualquer novidade, qualquer descoberta, né, qualquer coisa assim que fosse melhorar ou trazer um desenvolvimento ou um processo para eles lá, para a União Soviética. E eles levaram daqui toda a teoria educacional de Anísio Teixeira. Então eles aplicaram isso lá na íntegra. Em menos de 15 anos, 10, 15 anos, esses caras conseguiram produzir o maior corpo técnico do mundo, que foi o que os levou a, digamos assim, ter um enfrentamento para a corrida à Lua, né? Então, toda a teoria de Anísio Teixeira foi utilizada pela União Soviética. E a gente aqui até hoje não usa isso. A educação foi talvez uma das grandes áreas que sofreu muito com essa revolução. Que podia ter sido feita uma melhora de tal maneira que a educação não tivesse no patamar que está hoje. Hoje, só, no meu ponto de vista, uma revolução profunda é que pode tirar a educação no ponto em que ela está hoje, para colocar ela no caminho certo. É muito difícil, porque o que se faz hoje aí é uma coxa de retalhos. É uma coisa consertando, remendando. O que se faz hoje são remendos. Então, isso tudo, ele é proveniente dessa revolução. Porque eu, quando era estudante, eu ouvia muito dizer, o Brasil é o país do futuro, o Brasil é o país do futuro. Esse futuro nunca chegou e nem vai chegar. Porque o futuro está na educação, você tem que educar. De modo que o último país a fazer uma revolução na educação foi a Coreia, na década de 80. Hoje a Coreia vende carro para a gente aí, vende aparelho de televisão, vende tudo quanto é equipamento eletroeletrônico. Isso é o quê? Foi proveniente de uma revolução que a Coreia fez na educação, que é uma coisa que a gente precisa hoje aqui. Esses governos aí que vieram aí, a educação é tratada como um assunto secundário, eles não têm o menor interesse. Então, a vida durante a ditadura, para algumas pessoas, ainda teve muitas perseguições, muitas mortes, mesmo depois de 1964, certo? Muitas pessoas, estudantes, professores, ainda eram perseguidos, tinham suas liberdades individuais caçadas, cessadas. Às vezes forçava as pessoas a fazerem um exílio forçado, como teve muitos cientistas, muitas pessoas aí, que fizeram essa saída do país, assim, digamos que forçada. Ou os militares induziam a pessoa a ir para outro país, para tentar a vida lá em outro país, que aqui era extremamente difícil a pessoa se manter. Então, as universidades foram as que mais sofreram com a ditadura. Uma perda de professores, de pessoal técnico, foi um negócio assim monumental. É por isso que esses cientistas aí ficam ainda dialogando, achando que o prejuízo para a educação brasileira, para o progresso da nação, para um desenvolvimento, foi muito grande. É como muita gente fala, já tem gente falando que o PT fez no governo vai se levar uns 25 a 30 anos até o pessoal apagar tudo quanto é miséria, tudo quanto é coisa errada que esses caras fizeram isso. A cada dia se descobre uma falcatrua.
Então, a vida, para algumas pessoas, era uma vida assim, de o sujeito ficava com as antenas ligadas, ficava preocupado a qualquer momento ser preso, se visse o cara falando com um suspeito, uma pessoa que eles achassem que era comunista, aí o cara já queria partir para lhe pegar, ficava seguindo, né? Se você tivesse assinatura de uma revista estrangeira que viesse, por exemplo, uma revista comunista, o pessoal era, durante muitos anos, eu tinha uma assinatura de uma revista na União Soviética, uma revista de notícias em geral, não falava nada, a revista não tinha nada para catequizar aquela pessoa. No entanto, eu levei mais de 10 anos aí, toda a minha correspondência vinha aberta. Ela vinha, você pegava o envelope, eu mantinha uma correspondência até razoável com alguns países do exterior, mas era para troca de selo, nada para revolução, nem para ficar discutindo ideologia, nada disso. Mas não contavam conversa, abriam todas as cartas que vinham para mim. Só pelo fato de eu ter uma assinatura de uma revista que vinha da Embaixada Russa para cá, em português. A revista era em português. No caso, quando os militares eles tomaram o poder, eles tinham alguma meta para o futuro de melhorar? Não. E meta coisa de uma, eles não tinham meta para nada. Foi porque eles, no caso, quiseram tomar o país, tomar o poder do país. Para não deixar digamos assim, o regime comunista. Na realidade, os militares falam isso aí, mas eram os grandes industriais, os poderosos do país, é que forçaram a barra para, tá me entendendo? Os militares por si só, porque o militar, ele está ali, ele exerce uma função em que ele está ali para receber ordem. Se o cara disser invada, ele invade. Se ele disser mata, ele mata. Tá entendendo? Bombardeia, ele bombardeia. Agora, pode ocorrer, como não sei se isso é verdade, do governo de Dilma aí nos últimos dias, tinha gente que estava achando que os militares estariam do lado dela, quando apareceram alguns generais dizendo que não, que o exército não ia entrar nessa de fomentar o comunismo ou apoiar. Então, criou-se aí esse entrave, mas não chegou a ser entrave nenhum, que eles não tinham essa perspectiva, não. Mas, no geral, eles ficaram, agora, claro, gostaram, né, de tanto que teve uns 4 regimes, 4 generais aí que foram presidentes, um substituindo o outro. Então durou muito tempo, hein? Mais de 20 anos. Até 1974, 75, 76, eu fui fazer um curso em Recife e ainda tinha uns probleminhas aí, ainda tinha uns transtornos relacionados a isso. Inclusive lá em Recife eu conheci um pessoal que tinha gente que foi preso, torturado, morto. Tá entendendo? Aqui na Bahia eu não conheci. Quer dizer, conhecia na época de infância aí, mas não tinha intimidade. Uns meninos daqui de Feira que entraram nesses grupos armados aí. Era inclusive estudante lá do estadual. Um Santa Bárbara. Aí esses caras foram todos mortos aí nesses embates aí no Brasil Central. Não foi fácil não. Agora é aquela coisa, foi uma guerra na realidade, né? De um lado e de outro. Então tinha coisas monstruosas de um lado, assim como tinha de outra. E depois de algum tempo, quando esses caras foram sendo capturados, mortos, etc., claro que ia tendo uma redução do poder de fogo deles, né? Até chegar ao ponto em que os caras não tinham mais condição de... Porque aí as Forças Armadas inteiras ficou por conta dessa limpeza, digamos assim, de norte a sul do país. Houveram muitas mortes, não foi muita tortura? Teve muita morte, tortura, muita gente morreu aí nesses quartéis aí. Isso aí não tenha dúvida que o negócio pegou feio mesmo. Se hoje em dia, no caso, os militares tentassem tomar o poder igual à época, você acha que... Aventaram essa possibilidade, tem muita gente. Eu não acredito que seja uma solução, não.
Porque os militares eles são formados, com raríssimas exceções, de um chegar, de ter um conhecimento superior aos outros, uma pessoa que lê, entendeu? Lê filosofia, economia, etc. No geral eles são, bitolados para fazer aquilo ali, cara de caserna. Então não tem conhecimento específico de área de economia, nem de administração, nem de planejamento. Então aí os caras pegaram aquelas pessoas lá que ficavam gravitando em volta do poder. Eles não pegaram gente assim de conhecimentos, né, de coisas extraordinárias, mas e tinha mais. Era um negócio preso, é um sistema de governo que lançaram muita coisa, o Brasil isso, Brasil aquilo, Brasil para... Mas não, nada disso funcionou, em que o Estado seria o provedor principal da economia. É como a gente vê aí, criar grandes empresas estatais, tipo Vale do Rio Doce, Petrobras, Nuclebras, Eletrobras, essas empresas gigantescas, que, por exemplo, nos Estados Unidos, todas essas empresas são particulares, não é de governo. Está me entendendo? E no fundo, essas empresas, elas, a depender do sistema político, de quem está no governo, é um cabide de emprego. A Petrobras aí, os escândalos aí da Petrobras, alguém chegou lá, colocou, porque tem alguns cargos, ou quase todos da diretoria, fica nas mãos dos políticos. E aí, se o cara for desonesto, meu filho, a desonestidade toma conta. E aí eles fizeram isso em todo o governo. Hoje, cada dia que passa, você descobre uma falcatrua, uma coisa errada aqui, outra ali. Tudo proveniente de governos que não tinham um programa de governo, uma política governamental. O que é uma política governamental? É você estabelecer, com o Congresso, com um grupo de pessoas, de notáveis ou não, para a educação. O que é que a educação brasileira precisa para deslanchar, para a educação avançar? Aí cada um dá uma ideia, dá um palpite, etc. Aquilo ali você transforma aquilo essas ideias, você passa ela, transforma, coloca no papel, aprovada. Bom, isso aqui vai ser a política, nós vamos colocar isto em prática. O que é uma política? É você fazer alguma coisa para melhorar outra coisa, com ideias que você pode materializar essas ideias. Está me entendendo? Então, deu certo, vai dar certo? Vamos ver. Se não der, a gente faz correções de rumo aí no meio do caminho. Isso é que chama-se política. Agora, a turma hoje usa a palavra política para qualquer coisa, qualquer atuação desonesta, inclusive. Certo? Então, essas políticas são de fundamental importância. Agora, o sistema nosso está tão podre, o negócio está tão podre que algumas pessoas aventaram a possibilidade dos militares voltarem ao poder. Muita gente não concorda, inclusive eu. Porque eles não têm, a função deles não é governar o país, a função deles é cuidar das fronteiras, das forças armadas, das coisas lá de segurança, está me entendendo? Agora, claro, pode ter um comandante ou outros aí que não goste. Por exemplo, o cara lá que era comandante do Centro-Sul, ele, junto com outros colegas, disseram, não, o comunismo não se instala aqui não. Então, ele poderia influenciar os comandantes aqui do Nordeste. O daqui podia não concordar, podia ser, digamos, pró o governo que estava aí, né? Aí, o que é que ia cair? Uma guerra civil. Porque, na realidade, o que os caras na Revolução estavam tentando fazer era uma guerra civil. O que os militares fizeram foi evitar essa guerra civil. Porque esse confronto, esse embate entre as Forças Armadas e os grupos de esquerda, que tinha várias vertentes aí, né? Tinha pró-Cuba, pró-União Soviética, pró-China, um país aí que é o mais comunista de todos. Então cada um tinha uma ideia, né, de implantação disso aqui. No fundo, eles queriam, aquilo ali era como se fosse o início de uma guerra civil, que o exército evitou. Se tivesse uma guerra civil, isso aí a gente não saberia quanto tempo é que duraria isso. No caso, assim, o senhor acha que foi uma ditadura somente militar ou foi uma ditadura militar, civil? Militar e civil. Olha, os militares, eles é que eram, digamos assim, ocupavam o cargo máximo. Os civis,
ainda continuavam lá como deputados, senadores, etc, etc. Os governadores não eram militares. Porque na época de Getúlio Vargas, por exemplo, na década de 30, Getúlio passou a nomear os governadores. Então, por exemplo, a história de Lampião aqui no Nordeste, segundo um pesquisador, diz que ele pediu a cabeça de Lampião. Mas antes era eleição, tudo voto comprado, etc. Aí quando ele passou a indicar os governadores, que geralmente era tudo do Exército, a grande maioria, então esses governadores aí, ele passou a exigir, e os caras passaram a exigir dos secretários de segurança, das pessoas ligadas à segurança, a cabeça de Lampião. E não durou muito. Porque o sistema de poder aqui era um sistema coronelista, baseado no coronel, que cada cidade tinha um coronel, que era o chefe político do lugar, etc, etc. Então esse cara é que mandava e desmandava. Então Getúlio é que fez a nomeação dos governadores e colocou, todos eram oficiais do Exército. Aqui a Bahia mesmo, Juracy Magalhães no primeiro governo dele era tenente. Em vez de ser, foi designado governador da Bahia. Entendeu? Pernambuco, todos os estados, principalmente os do Nordeste. Então eu não acredito que hoje, se os militares fizessem isso, nomeassem, aí seria o caos. Não acredito que o país fosse à frente, não. Algum outro país teve envolvimento na época que estava pela ditadura? Ah, sim, os Estados Unidos, subrepeticiamente, meu filho, tinha uma instituição chamada IBAD aí que, claro que eles fizeram de tudo para que a revolução não florescesse, porque eles tinham e têm muito investimento. É como hoje. Por exemplo, esse governo de Dilma, pensando em implantar aqui uma república tipo Venezuela, né? Eles achavam que ia ser um negócio fácil. Você acha que os americanos que têm aqui, digamos, 100 bilhões de dólares investidos aqui, vai deixar esse negócio virar para o outro lado? Não vai. Como o seu Lula deixou a refinaria da Venezuela, da Bolívia aí, o governo boliviano passou a mão na refinaria, ele ficou calado. A Petrobras teve um prejuízo de bilhões de dólares aí por causa disso. Ficou calado. Você acha que os Estados Unidos iam ficar calados? Eles iam embarcar aqui, meu filho. A primeira coisa é dividir logo o país pela metade, ó. Do estado da Bahia para cima. Porque daqui para cima é onde estão todos os minérios que eles querem. Entendeu? De Minas Gerais para baixo, você não acha. Minério é coisa rara, é pouco. Pouquíssimo. A mina de carvão em Santa Catarina e tal, mas os minérios mesmo, grosso, está aqui no norte e nordeste. Entendeu? Além de que eles estão de olho na mina de nióbio aí na Amazônia, viu? Eles estão fazendo de tudo, internacionalização da Amazônia, isso é conversa fiada, eles querendo se apropriar da mina. Essa mina valia 3 trilhões de dólares, tem 95% do nióbio do mundo. Entendeu? Pouca gente sabe disso. A questão mineral aqui é uma caixa preta, tá entendendo? É um negócio assim, monstruoso, corrupto. E esse negócio está na mão. As nossas minas estão tudo na mão. Do pessoal da África do Sul, da Austrália, da Alemanha, Inglaterra principalmente, Estados Unidos. São os donos daqui, todas as minas que a gente tem aqui. Canadá. Agora, por que é que aqui, por exemplo, a gente tem a questão mineral? Por que é que não se cobra um imposto sobre mineral para financiar a educação? Porque no Canadá é assim. Todo minério do Canadá tem uma taxação que é quem sustenta a educação do país. Aqui o cara explora uma mina dessa aí, pega uma pedra preciosa, leva para o exterior, paga 1% só do valor. Chama I1, Imposto Único sobre Minerais. É uma besteira. Você vai numa cidade aqui perto de Jacobina, que tem tem um mármore que só tem aqui na Bahia, no mundo só tem aqui. Você chega lá, tem 50 grandes empresas, principalmente a grande maioria delas estrangeiras, explorando o mármore. Paga o quê? 1% de imposto? Aí estão levando tudo. Lá é uma mina monstruosa, né? Porque se você comprar qualquer pedaço de terra, você cavou meio metro, já dá no mármore. Esse mármore que vende aí, como é o nome? É mármore rosa, não. É um mármore que chama Bahia. É um bege. Chama mármore bege da Bahia. Então,
falta política, pessoas sérias para entrar com esses projetos, para transformar isso em realidade. Não como fizeram, a educação vai ser financiada pelo pré-sal. Daqui que a Petrobras ou alguma empresa vai tirar aquele petróleo de lá, que não é um negócio fácil. Você precisa de uma tecnologia avançada. Só compensa quando o petróleo estiver acima de 60, 70 dólares o barril. Agora, como está de 40, 50, não compensa. É como na Amazônia, que tem muitos poços de petróleo que estão lacrados, fechados. Por quê? Porque não compensa você tirar o petróleo de lá. Porque o custo que você vai gastar é muito alto, que fica em regiões praticamente inacessíveis. Então você não tem um gasoduto, uma tubulação para levar o óleo, tá entendendo? Então, quando o petróleo estourou de preço, aí eles reabriram muitos poços lá da Amazônia, porque aí já compensava você fazer isso. Então, eu acho que o país precisa de... Mas, na realidade, a nossa história aqui é uma história fictícia. O país começou errado desde o início. Se você for ler ou estudar mesmo a história do Brasil, você vai ver que nada disso que está nos livros é verdade. A independência do Brasil, falando nessa, começou lá em 1827, 70, lá no Riacho do Ipiranga, lá em São Paulo. Na realidade, ela se consolidou parte aqui na Bahia, que teve lutas, né, já em 1823, mas ela, na realidade, a parte mais sangrenta da independência do Brasil aconteceu no Piauí, que ainda tinha tropas portuguesas, navios, etc., que os caras não queriam deixar. Tá entendendo? Aí sim, onde teve carnificina mesmo da grande. Por que é que não se adota uma data unificada? Já que a independência não se deu em São Paulo. Aquilo ali foi um ato simbólico. Tá entendendo? Então eu acho que a gente precisa de uma nova independência. Mas também que é um negócio, digamos assim, quase que impossível. Porque se você disser assim, não, vamos ser independente, aí o país vai ser invadido, vai ser tomado, porque as coisas aqui, até a própria língua, tá entendendo? O povo brasileiro, por exemplo, não devia, no meu ponto de vista, você devia estudar tupi nas escolas, ou pelo menos ter uma noção do tupi. Porque se você pega um dicionário de grande porte aí, 64 mil palavras que a gente fala ou conhece são da língua tupi. No entanto, essas palavras em Portugal não conhecem nada, nenhuma. E não tem interesse. O interesse é nosso, não deles. Tá entendendo? É o que eu chamo português brasileiro. Mas a gente tem um dialeto brasileiro, que é um resquício ainda da língua falada no Império, desde o descobrimento para cá. Porque só em 1758 é que ficou proibido se falar a língua dos índios aqui. O Marquês de Pombal proibiu, depois da expulsão do jesuíta, foi uma confusão política, ele proibiu. Então, a partir daí, passou-se a falar o português de Portugal. E já naquela época misturado, né? Porque os portugueses também não faziam esforços, mas eles sabiam falar o que chamavam de a língua geral, que era a língua tupi. Entendeu? Se fazer mais uma pergunta para fechar aqui. O senhor acha que a economia do Brasil ela avançou durante a ditadura? Ou foi por causa disso que os Estados Unidos interviram? Não ia avançar? Olha, a economia teve um crescimento, mas foi um crescimento fictício. Eles fizeram vários programas de Brasil gigante, Brasil isso, Brasil aquilo, mas tudo com fundo público. Tudo com conotação, digamos assim, de controle estatal, principalmente das grandes corporações. Eu não acredito que a economia tenha evoluído, digamos assim, a economia evoluído com os nossos esforços, com os nossos conhecimentos. O Brasil ainda ressente de muita coisa. Né? Por exemplo, a gente tem várias universidades aí que tem centros de pesquisa que não funcionam, não estão dirigidos para resolver os nossos problemas. Está entendendo? Então, por exemplo, o cara aí tem uma fruta, um negócio aqui que cura o câncer, leva para os Estados Unidos é que descobre que cura. Aqui não se descobre nada. Quando descobre, os grandes laboratórios não deixam. Né? Porque tem esse chama graveto do cão, aquele que é um gravetinho que você quebra, sai leite.
descobriram que aquilo ali cura alguns tipos de câncer, tem uma potência 10.000 vezes maior do que qualquer outra droga que exista. O cara foi para a televisão e disse, daqui a 3 meses isso estará aí já liberado para venda. Até hoje não saiu. Ou seja, os grandes laboratórios, como não podem pegar e patentear aquilo ali, na certa fizeram alguma falcatrua, compraram aí de alguma forma esse trabalho, essa pesquisa, e aí queimaram, botaram uma pedra em cima, que é coisa comum. O poder econômico, por exemplo, os caras estão querendo comprar uma empresa aqui, brasileira, que existem poucas já hoje, o cara não quer vender, aí neguinho tem uma concorrente, chega aqui e começa a oferecer produto pela metade do preço que essa empresa vende, aí quebra a empresa é obrigada a ser vendida, como a Cofap foi. O caso da Cofap foi com os alemães, e era uma empresa sólida, não dependia de nada nem de ninguém. Mas aí os caras gastaram assim 10, 15, 20 milhões de dólares para vender as peças deles que eles fabricavam mais barato do que a que era fabricada aqui. Só para quebrar a empresa. Então, com a globalização, eu acho muito difícil o país deslanchar economicamente. Ele pode deslanchar, mas grande parte dessa economia é economia de terceiros. Entendeu? São os alemães, os franceses, os ingleses, italianos, os americanos, os canadenses, que são donos disso aqui. Na realidade, no fundo é isso. Muita gente não gosta de ouvir isso não, viu? Mas se você for olhar na ponta do lápis, esses caras são donos de meio Brasil. Então, se o cara tentar implantar um regime aqui que seja diferente do deles, fatalmente eles vêm aqui e embargam, tomam conta de tudo. Não tenha a menor dúvida, se a Dilminha aí inventasse de colocar um Estado bolivariano aqui no Brasil, era uma guerra aí que você não ia ter, não ia ser fácil não. Não ia ser fácil não. Então, economicamente, eu não acredito que tenha havido melhora. Existem programas, sempre tem pessoas assim que são, digamos, brasileiros natos, que querem ver o país crescer, etc., fazem algumas coisas. Por exemplo, tem programas na universidade, você faz uma pesquisa, descobre uma coisa, aí você vai fazer uma pequena empresa com aquela invenção que você fez, etc. Hoje esse negócio está aí morno. E quando acontece isso, a sua empresa pode até crescer, aí mais lá para frente chega os americanos, japonês chega aí e compra tudo. Chega lá, bota uma fortuna em dinheiro na sua cara aí termina. Às vezes, se você não comprar, você vai morrer, quer dizer. Você vai, neguinho vai dar um jeito de quebrar sua empresa. Essa, na realidade, é tudo isso.